Vamos iniciar mais uma matéria bíblica teológica do nosso curso aqui no YouTube. É um prazer tê-los aí. Pode comentar à vontade essas matérias que nós temos publicado aqui. Pode também inscrever-se no canal, caso não seja. E também você pode compartilhar com outras pessoas. O nosso curso aqui é de fácil assimilação, ele tem nível médio. E você pode aprender muita coisa interessante aí, tá certo? E quando eu digo aprender, não tem necessidade nenhuma de você concordar com tudo também. Sou bastante democrático nessa questão e você pode comentar. Tem algum ponto que você discordou? Deixa aí a tua impressão, deixa aí a tua anotação, quem sabe até a tua crítica, no melhor sentido da palavra, para que a gente possa, teologicamente falando, crescer juntos e aprendermos digamos assim, o ensino da Bíblia, o ensino teológico da Bíblia é um aprendizado bilateral. Quem fala aprende, quem escuta também aprende, tá certo? E iniciando então Hebreus e Epístolas Gerais, autor dessa matéria é Gilmar Caetano Thomas, o sacerdócio perfeito e a vida cristã prática. Sacerdócio perfeito, atinente a Hebreus, e a vida cristã prática, evidentemente, que são as epístolas gerais. Estou aqui com a matéria em mãos, a página de número 13, iniciando. Cabe ao escritor aos Hebreus o esclarecimento e o convencimento de seus leitores a escolherem o melhor de Deus e não se conformarem com o básico, com o início, quando na verdade poderiam ter o crescimento e amadurecimento de Deus na caminhada da fé. Então, essa carta é um primor de material, escrita a um grupo de inteligentes judeus que lutavam com a fé cristã. A tarefa do escritor é mostrar como Jesus era maravilhosamente superior e melhor a qualquer instrução religiosa que fazia deles engessados na caminhada. Hebreus vai ensinar justamente, vamos entender isso, a superioridade de Cristo. E nesse sentido, quando a gente cita aqui na introdução escritor aos Hebreus, porque sabemos muito bem que não temos exatamente a certeza, a convicção de quem é o escritor à carta aos Hebreus. Mas uma coisa é certa, ele entendia muito de Antigo Testamento, é evidente que entendia muito de Antigo Testamento, era uma pessoa que fez uma exegese perfeita, atrelando a pessoa de Cristo a todas as expectativas messiânicas, sacerdotais, mosaicas do Antigo Testamento. Ele vai atrelar a pessoa de Jesus. E essa carta, como foi dito aqui na introdução, foi muito feliz o autor da lição dizendo que ela é um primor, onde ela aplica, onde ela traz de maneira muito maravilhosa a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo, a grandeza de Cristo, no sentido de não necessitarmos de absolutamente mais nada quando entendemos e compreendemos a totalidade daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo sempre será. Então, portanto, vamos dar continuidade à nossa matéria, iniciando com Hebreus, unidade 1, do capítulo 1, página de número 5, a carta aos Hebreus. Então, a carta aos Hebreus, o que nós podemos compreender da mesma? Compreender da mesma que Jesus está acima dos anjos, acima dos homens, acima de Moisés, acima do sacerdócio. Lembrando só nesse ponto aqui do sacerdócio, o sacerdócio, biblicamente falando, conhecido, aceito, é o sacerdócio araônico. Só que Jesus, ele se apresenta, o escritor aos Hebreus vai apresentar Jesus como de uma classe superior. Qual classe superior? Ele é um sacerdote segundo a classe de Melquisedeque. E esse sacerdócio de Melquisedeque, ele não é da terra, ele não é aqui desse planeta, ele está acima. Então, só nesse ponto, só para ficar nesse ponto. Capítulo 1, então, vamos aqui à página 17. Entre os textos, noções gerais de Hebreus e esboço, tá? Desculpe, não li o tema aqui.
Bom, entre os textos do Novo Testamento, a carta aos Hebreus, em seu desenvolvimento dialético, se mostra como um tratado todo particular. O grego na qual for escrita é rebuscado, aproximando-se do grego clássico. Olha só. Além disso, seu estilo assemelha-se a um sermão, daí alguns acreditarem que, na verdade, se trata de uma pregação escrita e não uma carta propriamente dito, conforme lá, capítulo 6, verso 9, capítulo 8, verso 1, capítulo 9, verso 5, capítulo 11, verso 32. Então, nessa aula, abordaremos dentro das noções gerais quem foram os destinatários, a canonicidade e o esboço da carta. Introduzindo Hebreus. Seguindo nas observações iniciais, Hebreus configura-se como o mais antigo texto a ser atestado ainda no século I, sendo encontrado na carta de São Clemente Romano, que fora enviada aos coríntios sem, é claro, mencionar o nome do autor. Contudo, é possível perceber a identificação de ideias por meio de frases paralelamente notáveis que se encontram em Hebreus. Além da atestação de Clemente, a carta aos Hebreus ainda seria endossada por antigos escritores da escola alexandrina, olha que interessante, carregando, porém, as mesmas dúvidas acerca da autoria, dúvidas que não foram sanadas até hoje com relação ao autor. Teria nascido pelas ideias do apóstolo Paulo e redigida por outra pessoa? É uma pergunta, tá, gente? Teria sido escrita por Paulo numa outra língua, como hebraico, até mesmo aramaico, depois traduzida por um especialista grego? É outra pergunta. Seria uma obra de algum discípulo com o pensamento paulino? Tá? Orígenes, o Grande, escritor sobre a Bíblia da Idade Antiga, depois de apresentar diversos elementos sobre essa questão, ele encerra da seguinte maneira, tá? O Orígenes. Para expressar o meu parecer, diria que os pensamentos são do apóstolo Paulo, mas quem a redigiu, só Deus o sabe. Que interessante. O Orígenes também, ele não vai bater o martelo, ele não vai se arriscar em dizer que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta. E ao longo do estudo da epístola, da carta aos Hebreus, da epístola, carta, mesma coisa, você vai compreender que não tem como afirmar a autoria do apóstolo Paulo, mas eu gostei da expressão dele aqui. Para expressar o meu parecer, diria que os pensamentos são do apóstolo Paulo, mas quem a redigiu, só Deus o sabe. Tá? Há muitos anos atrás, um professor de teologia que eu tive na cidade de Curitiba, ainda quando lá morava, mais de 20 anos atrás isso, ele dizia o seguinte, eu acho que em tom de brincadeira, ou sei lá, né? Que quando ele chegar no céu, a primeira coisa que ele quer saber, vai perguntar para Jesus, por exemplo, quem foi o autor da carta aos Hebreus, e quando Jesus contar para ele dizendo, ele vai dar um abraço nele. Muito bem, pela beleza da carta e por outras coisas mais. Então, lendo Hebreus, não é difícil perceber o caráter exortativo do autor. Capítulo 13, verso 22 tem essa expressão. Para que os leitores sigam firmes e constantes na fé em Cristo, nunca deixando de vencer a tentação de voltarem às práticas na qual haviam saído. Quais práticas eles haviam saído? O judaísmo. Por que o escritor aos Hebreus escreve com tanta clareza e com esse espírito exegético muito grande, tudo que ele coloca, colocando Jesus como superior? É que ele está dizendo o seguinte, vocês não precisam voltar ao judaísmo, a práticas, por exemplo, sacrificiais, não precisam de nada disso, porque vocês têm um que é superior a tudo aquilo que vocês entendem como fé, como religião, como judaísmo e tal. Quem é ele? Jesus. Então é aplicado dessa forma. Ainda seria preciso confortá-los diante dos problemas que atravessaram e das dificuldades que iriam enfrentar, inclusive as humilhações que sofriam por parte dos antigos companheiros da fé judaica. Ok, esse ponto aqui é interessante por quê? Porque além das pressões espirituais, é o seguinte, vou dizer isso com muito respeito, os judeus da antiga aliança, eles colocam, até hoje até inclusive é assim,
eles se colocam como tendo uma revelação acima de tudo, que é impossível que houvesse algo melhor ou alguém melhor daquilo que já estava exarado nas Escrituras, o seu sacerdócio, os seus sacrifícios, a sua lei mosaica, a sua Taná, a sua Midrash, o seu Talmud, eles colocam acima de tudo. E quando apresenta-se o escritor aos Hebreus, dizendo o seguinte: não, Jesus está acima de tudo isso aí que vocês têm expectativa. O maior homem para eles, por exemplo, Moisés, tá? O que Moisés escreveu, a legislação que ele fez, libertador e tal. E Hebreus vai dizer que Jesus é maior do que Moisés. Então, para eles foi um tanto quanto difícil, os que já haviam aceitado a fé em Jesus, porque além dos embates espirituais, fisicamente falando, eles estavam sofrendo perseguições dos seus antigos companheiros de fé, que não acreditavam, evidentemente, como não acreditam até hoje, tá? O judeu ortodoxo, por exemplo, não acredita até hoje quem é a pessoa de Jesus, o que ele representa, e por aí vai. Leitores desanimados. A carta aos Hebreus foi escrita particularmente para judeus cristãos, judeus leitores que estavam em perigo de afastamento da fé. Estavam voltando atrás, deixando a fé na suficiência da graça de Deus em Cristo e retornando ao sistema da lei e de seus cerimonialismos. Exatamente isso que eu frisei para vocês, tá? Aqui na página de números 19, buscando a atenção dos hebreus. Diante do arcabouço da possibilidade de retorno às práticas judaicas por parte dos leitores, o escritor analisou que era preciso apresentar algo maior, algo que realmente os motivasse, os levasse a entender a grandeza que estava diante deles, ou seja, a salvação pura e simples em Cristo Jesus. Então, essa foi a chamada de atenção que foi dada aos escritores primevos da carta aos Hebreus. Canonicidade, página 20 aqui. Assim como para os demais livros do Novo Testamento, Hebreus precisava seguir determinados critérios para ser aceitos pela Igreja e fazer parte da lista oficial de livros sagrados. Antes de mais nada, precisamos entender como acontece o processo de canonização. Então, o processo de canonização está muito claro, já citamos isso em outros momentos, que vamos passar rapidamente acerca desse ponto na página 21. Antes da seleção, os critérios básicos para a aceitação de um livro ou carta como inspirados por Deus, de acordo com o professor Roberto, ele passa pelos seguintes pontos. Ele é analisado a sua autoridade profética, a sua confiabilidade, o seu dinamismo e a sua aceitabilidade. Ou seja, a carta aos Hebreus passou por todos estes critérios. A carta de Clemente e a carta de Hebreus, tá? Entre os cristãos primitivos e no mais antigo dos escritos patrísticos, temos um importante texto, o texto de São Clemente, no caso, o terceiro sucessor do papado, quarto, segundo a Igreja Católica, que considera Pedro o primeiro. Olha só, vivera no final do primeiro século da era cristã, esse que foi identificado como colaborador de Paulo em Filipenses, também foi escritor de uma carta de Corinto denominada a Carta aos Coríntios de São Clemente Romano. Esse camarada escreveu isso aqui em 95 depois de Cristo, gente. Sendo essa a mais antiga literatura, como já foi dito, tá? Guthrie, ele tem uma citação. Guthrie, aliás, que citou esse ponto aqui, tá, gente? Olha só o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então, muitos cristãos, após a época de Clemente, atribuíram a ele a autoria da carta aos Hebreus. Lembra que no começo a gente citou isso? Em razão da extraordinária semelhança do estilo que esta tinha com a carta aos Coríntios. Obviamente, outros entendiam que Lucas deveria ter sido o escritor. Contudo, a teoria mais aceita no cristianismo primitivo era que Clemente havia escrito essa carta.
Inclusive tem um quadro aqui na página 23, tem um paralelo entre a carta aos Coríntios de Clemente. Essa carta não está no nosso cânon, evidentemente, mas esse Clemente aqui era companheiro de Paulo, tá certo? Era um cooperador de Paulo. Tem aqui um paralelo, como eu falei, entre a carta de Clemente aos Coríntios e a carta aos Hebreus. Então ele, o Clemente, é um dos suspeitos de que tenha sido o escritor da carta aos Hebreus, mas apenas ele é um suspeito.